Olá meninas, bem-vindas de volta. Vamos falar um pouquinho aí, vamos diferenciar a mamografia convencional da mamografia digital, tá? Começando aqui com essa foto desse tubo desse mamógrafo, né? Nós percebemos, vou intercalando entre uma foto e outra para vocês perceberem que existem muitas semelhanças entre os dois, né? Que nós temos um mamógrafo convencional, nessa próxima foto, um mamógrafo digital. Percebam que ele tem mais ou menos a mesma estrutura ali, né? Partes importantes e que não mudam, tubo de raio-x, protetor de tireoide, colimador, compressor, grade, encaixe para o filme, né? Detector de raio-x, tudo isso vai ter nas duas, vai existir nos dois equipamentos. Entretanto, a mamografia convencional, assim como o raio-x convencional, se utiliza ainda da revelação manual do filme, né? Enquanto a mamografia digital, ela já depende do computador, né? Então, só para a gente definir direitinho, na mamografia convencional temos um equipamento muito semelhante em funcionamento em relação ao equipamento de raio-x, porém com algumas modificações, é óbvio, para atender às necessidades dos exames. Por exemplo, o mamógrafo conta com as aquisições do protetor de tireoide, né, que fica ali na altura do pescoço, né, justamente por conta da proximidade do raio-x com a tireoide da paciente, né, já anexo ao equipamento. Bem como o compressor de mamas, óbvio, tá? Além disso, temos o molibdênio como componente do tubo de raio-x. Falamos isso na última aula, né? No lugar do tungstênio, já que esse, né, o molibdênio, gera uma radiação menos agressiva às estruturas examinadas. Além disso, necessita-se da revelação do filme para a visualização da imagem, como no raio-x convencional. Essa escolha do molibdênio em vez do tungstênio se deve ao fato também de que, vamos lá, certa vez no curso de raio-x eu recebi a informação de que distância foco-filme com menos de 50 centímetros poderiam causar queimaduras ao paciente, né? Porque utilizamos tungstênio. E queimaduras de radiação, inclusive, tá? O molibdênio, por ele ser um elemento que gera uma radiação mais branda, ele pode ser utilizado, porque percebam que não existe uma distância tão grande aí entre o tubo de raio-x e o filme. Então agora vamos partir aí para o raio-x, para o mamógrafo digital. Mamógrafo digital, muito semelhante aí ao mamógrafo convencional, né? Nas partes físicas. Só que na parte digital, a tecnologia inserida nesse equipamento permite que as imagens sejam não só geradas, mas também manipuladas de maneira digital com auxílio de computador anexo ao sistema. Coisa importante, né? Existe agora uma tecnologia chamada tomossíntese que funciona, basicamente é uma tomografia da mama, né? Então, de repente, é uma área interessante a ser pesquisada também, tá? Fica como curiosidade para vocês aí, eu posso trazer numa futura aula para vocês um pouquinho a respeito da tomossíntese, tá bom? Aqui nós temos, para visualizar as diferenças, né, básicas aí entre um mamógrafo digital e um mamógrafo convencional, né? Então percebam que existe uma qualidade grande aí, né? Nessa imagem à esquerda nós temos a mamografia digital e a imagem à direita nós temos mamografia convencional, base de filme e revelação manual, né? Então percebam que existe muito mais, entre aspas, sujeira na mamografia convencional, né? Percebe-se muita sobreposição de imagens, né? Toda a parte do estroma mamário, ali, aquela parte de adiposidade, ela aparece muito, enquanto na digital você fica com as partes mais importantes aí, né? O que é bastante interessante para um diagnóstico mais preciso. Beleza, pessoal? Definição definição da diferença entre a mamografia convencional termina por aqui. Vou postar as perguntas e voltamos já já com a parte da anamnese dirigida. Beleza? Até já.